Hoje a gente está aqui para conversar um pouco a respeito de dificuldades e distúrbios de aprendizagem. É um assunto muito amplo, muito grande, inclusive é um assunto, assim, é um objeto até de especialização, né, a respeito. Pode fazer uma especialização em psicologia, em distúrbios, em transtornos, tanto de aprendizagem quanto transtornos de forma geral, não é? Ou tem gente até que não utilize mais esse termo transtorno, mas algumas situações, de forma geral, você pode se especializar. Acontece que a gente tem possibilidades muitas aí, que a gente pode se especializar para se dedicar com mais profundidade, com mais atenção a algumas situações específicas que são bem complexas. Então a gente tem, por exemplo, nos últimos anos, uma atenção bastante grande, inclusive com a criação de cursos de especialização, centros especializados, uma atenção muito grande voltada às questões, do autismo, né, o que é uma coisa muito bacana, né, a gente vê, assim, uma compreensão maior a respeito das questões relacionadas ao autismo. Tem muito o que andar ainda, né, tem muito que caminhar ainda, mas a gente teve um avanço bem interessante. E é uma área, inclusive, de psicologia na qual se pode especializar a compreensão e a prática relativa ao tudo aquilo que diz respeito ao espectro autista, né. Com relação às questões da aprendizagem, também é possível se especializar. Via de regra, de maneira geral, a psicopedagogia é que é uma especialidade voltada às questões de aprendizagem, mas é possível também fazer cursos de especialização para alguns problemas de aprendizagem específicos. A psicopedagogia institucional e clínica é que vai lidar mais especificamente com as dificuldades de aprendizagem. O contraponto que precisa ser feito é que essa abordagem, muitas vezes, ela é individualizante, ela é uma abordagem voltada às dificuldades ou até mesmo distúrbios de aprendizagem apenas em nível do indivíduo, e muitas vezes, inclusive, uma abordagem muito mais neurológica do que outra coisa. O cuidado que precisa se tomar é nunca deixar de considerar que uma dificuldade ou até mesmo um distúrbio de aprendizagem pode não ter sua origem em questões individuais, e é muito comum que não se tenha, aliás. Quando eu estou falando aqui de dificuldade, distúrbio de aprendizagem, para a gente diferenciar, as dificuldades de aprendizagem são essas questões corriqueiras, poderíamos dizer, da aprendizagem, que vão exigir alguma intervenção, mas muito mais na esfera educacional, pedagógica, do que outra coisa. Então, a dificuldade de aprendizagem é aquela, né? Criança está com dificuldades para aprender a ler. É muito comum isso, inclusive até ter certos retrocessos na aprendizagem. Ah, mas semana passada o Joãozinho tinha conseguido ler isso aqui. Por que hoje não está conseguindo? Isso é uma coisa muito comum da aprendizagem. A aprendizagem não vai, assim, num gráfico em linha reta subindo, ela oscila bastante. Então, aquilo que parecia consolidado pode ter alguns retrocessos, mas isso na maioria das vezes, é mais uma questão educacional pedagógica do que algo que mereça uma atenção especializada da psicologia, da psiquiatria e da neurologia. Compreender isso é muito importante, né, para não ficar correndo atrás, sem necessidade, do auxílio de um especialista, ainda mais de um especialista exterior
à instituição de ensino. Isso vale para qualquer idade, isso vale para qualquer nível de aprendizagem. Então, às vezes, o estudante de graduação, ele fala assim: nossa, esse texto está me fazendo eu parecer uma pessoa que nunca foi alfabetizada, porque eu tenho que ler 5 vezes o mesmo parágrafo para entender. Não, isso é uma dificuldade de aprendizagem das mais comuns, das mais comuns. Se você está lendo um texto muito técnico de um assunto que é uma novidade para você, é comum que isso ocorra. Então, eu emburreci, diminuiu minha inteligência. Não, tem nada a ver, tem nada a ver. E até pegando esse exemplo, as dificuldades de aprendizagem trazem muito de questões do contexto e de problemas do processo de ensinar. Porque falando desse exemplo do estudante que vai ler o texto e fica lendo 5 vezes o mesmo parágrafo, já aconteceu comigo e talvez tenha acontecido com vocês, de você pegar um texto com uma tradução muito ruim. Simplesmente isso, uma tradução muito ruim. E aí quando você vai ler, você fica assim: "Meu, não é possível, não é possível, eu tô ficando burro com o passar dos anos, é isso?". Não, é um texto com uma tradução muito ruim. Tem um exemplo de um livro que eu tenho, provavelmente está aqui atrás de mim, que comprei o livro, lá na época do meu mestrado isso. Um livro sobre o Mikhail Bakhtin, que é um cara da análise do discurso. O livro não fala só sobre ele, mas tinha um momento lá, um capítulo falando sobre ele. E aí, assim, né? Era uma frase mais ou menos assim: Mikhail Bakhtin era um escolar muito aplicado, alguma coisa assim. Que assim, nossa, mas que esquisito. Por que só nesse parágrafo foi lá falar da vida da escola do Bakhtin, de quando ele estava na escola? E esquisita a frase, sabe? Aí eu fiquei na dúvida, falei com um amigo meu, estava fazendo mestrado na área de letras em inglês, né? Falei: "Cara, eu desconfio que isso aqui é erro de tradução". Daí ele falou: "É, então, isso aí foi alguém". Isso que era um livro da editora Vozes, hein? Isso aí foi alguém que derrapou legal na hora de traduzir, né? O cara traduziu scholar por escolar, mas scholar em inglês é acadêmico, é pesquisador, né? E aí, uma tropeçada, essa é uma tropeçada horrorosa de tradução, na verdade, né? Um pouquinho aí de contato com leitura mais acadêmica em inglês, a pessoa aprende rapidinho que scholar é pesquisador, é desrespeitar a acadêmica, né? Mas enfim, se tratava aí então de um erro de tradução bem feio, e aí você está tentando ler, você fala assim: "Nossa, meu Deus do céu, tô conseguindo ler um texto acadêmico aqui". Não, era um erro de tradução. Coloca isso para o ensino infantil, coloca isso para o ensino médio, para a escola de forma geral, né. A atenção nesse momento cheio de telas. Isso que você falou brincando, acontece, já acontecia, fora a questão do contexto epidêmico específico. Não presta atenção, então aí corre lá fazer um diagnóstico ou de déficit de atenção, ou hiperatividade, ou os dois juntos, né, TDAH, ou essa falta de conseguir se conectar com a aula se traduz numa indisciplina, aí vira TOD, vira o TOD, transtorno opositor desafiador, e assim por diante. E assim por diante. Quando se trata, com muita frequência, de uma questão educacional pedagógica.
Primeiro que a gente tem ainda o peso de uma visão tradicional de que qualquer dificuldade de aprendizagem se deve a um desvio moral. Então, qualquer questão de aprendizagem era vista simplesmente como um problema moral. É o aluno que não quer aprender. É o aluno que é preguiçoso, que é reclamão, que é isso ou aquilo outro. A gente fala assim, fala, meu Deus, que absurdo, né? Que absurdo, gente. Isso tem um peso gigante ainda. Infelizmente, essa visão moral sobre as questões educacionais ainda tem um peso enorme, né? Em qualquer nível de ensino, inclusive no superior. Então, reclama que está puxado o bimestre. Ah, é o aluno que não quer estudar, que quer passar na flauta, esse tipo de coisa, né? Olha, livrar-se ou pelo menos problematizar essa visão moral da aprendizagem ainda é muito difícil. Ainda é muito difícil, com tudo que a ciência, no que diz respeito à aprendizagem, já andou. Não sei se eu já, não sei se eu já falei aqui, que é uma coisa que é uma coisa que eu tenho falado, assim, né, de colega reclamar, assim, ah, mas esses alunos, porque no meu tempo era muito mais difícil, fiz curso integral, esses alunos são chorões, são reclamões. Na nossa época na faculdade era bem mais difícil, bem mais puxado, e eu dava conta, eu não sei o quê. Eu ouvi falar assim, que você dava conta o quê, filho? Ô, pessoa, você fez graduação comigo, você dava conta nada, você tava lá no bar comigo na frente da Unesp, lá bebendo, chorando que não aguentava mais aula. E, vem com essa agora que, ai, você foi um herói, uma heroína na época da graduação, foi nada. Ixi, sofreu tanto quanto a gente, tanto quanto eles estão sofrendo agora. O bar da Unesp, por sinal, fechou, que eu fiquei sabendo ontem. Famoso extensão em frente à Unesp de Assis. Choramos muito as pitangas lá naquele bar. E aí, assim, né, aí essa visão moral do ensinar é tão forte que aí quando se inverte a posição ou quando muda de posição, aí parece que adota essa visão moral, né? Não, eu vou cobrar, não, porque eu sou durão, eu sou durona, eu sofri muito, eu caminhava 10 quilômetros para ir para a escola, minha mochila era um saco de arroz, eu tinha que subir no trator, matar um leão. Assim, não, que mentira, nem foi tudo isso. Por outro lado, também você sofreu igual os alunos de hoje sofrem também, né? Então, tem, é um peso de uma tradição moral que vem sobre a gente. Se a gente não presta atenção, a gente entra fácil nesse discurso aí, né? Ai, quantas madrugadas eu varei estudando. Que varou madrugada estudando? Varou madrugada estudando. Eu lembro uma coisa que menos dava certo era querer varar madrugada estudando. Então você falava assim, ô amigo, amiga, vamos varar madrugada estudando? Vamos. Ficava até ali 11h30, meia-noite já queria abrir uma cerveja já. Você falava assim, não, vamos. Aí ficava trocando ideia até 3h30 da manhã. E 3h30 da manhã você falava assim, nossa, né, não estudamos nada, né? Vamos estudar um pouco? Ah, mas agora tô com sono. Aí não estudava porcaria nenhuma. E conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir. Mas talvez também tenha uma vaidade nesse discurso moral, assim, ó, como eu lutei. Eu não tô nada, eu não tô nada. Não é nada disso. Não é nada disso, né? É bonito falar, mas na realidade, né, não é assim. E eu acho que na escola até o peso desse discurso moral acaba sendo pior, sabe? Inclusive porque você jogar uma enxurrada de comparações em cima de uma criança, do adolescente, é terrível. É terrível, é deletério mesmo, assim. É algo que não é bom, não é interessante, não é produtivo. É você, inclusive, suscitar alguns problemas emocionais, sabe? Não, é algo que não se faz mesmo.
E aí a gente já tem um problema muito importante. Aí a gente já tem um problema muito importante para se abordar. Como que está se dando essa relação de ensino e de aprendizagem? E isso tem influência direta na evolução do aprender. E aí pode se tratar então de uma questão emocional que vem aí desse falatório moralista, que vem de uma relação difícil com a figura do professor, da professora, que vem de outras questões emocionais de casa, por exemplo, que estão afetando a aprendizagem, e aí a escola corre para o neurologista, corre para o psiquiatra, e aí vamos falar que é transtorno disso, que é problema daquilo, e vamos medicar essa criança. Veja que se tratam de questões, então, outras, mas não exatamente uma alteração neurológica de fato, que é a característica indispensável para a gente falar de um distúrbio de aprendizagem, distúrbio mesmo. Não que não existam as questões neurológicas, ninguém aqui é louco também de dizer assim que não existe, não é isso. Mas vamos lembrar de beabá de psicopatologia, né? Essas questões neurológicas, elas têm que girar em torno de 0,5% a 1,5% numa população. Ó, bem pouquinho. No auge da crítica às questões do TDAH, agora deu uma sumida, né? Porque, infelizmente, as questões mentais, elas também têm modas, né? E o TDAH está saindo de moda agora, finalmente. Nessa questão aí das modas aí, quando o TDAH estava na moda, você tinha municípios ou escolas com 20% da população escolar diagnosticada com TDAH. Aí você fala assim, mas você tem uma ideia, eu não vou conseguir lembrar agora, mas se a gente fizer com o coronavírus essa conta, qual a porcentagem da população infectada? Né? Mas nem de longe que dá tudo isso. E mesmo assim a gente chama de uma epidemia ou pandemia. 20% de um grupo escolar com TDAH não existe para problemas da ordem mental, da ordem psicológica. Não existe. Não existe epidemia de questões mentais, gente. Não existe. E 20% está acima de qualquer epidemia. É um negócio que você já fala assim, fecha essa escola, chama a OMS, porque isso aqui é fora de qualquer estatística conhecida. É fora de qualquer estatística conhecida. Né? Você ter 20% da população atingida pelo mesmo problema de saúde é só desastre natural, gente. É só desastre natural ou guerra. Né? E sim, a gente teve né, casos reportados aí de chegar a esse descalabro aí, né? Alguns anos atrás, eu lembro aí desses estudos de municípios com 10% dos alunos de escolas diagnosticados com TDAH. 10%. Então, aí, assim, vem a questão óbvia de problemas de diagnóstico e não de aprendizagem, né? Problemas de diagnóstico. É um capítulo da parte. Aliás, tudo que eu estou falando aqui na aula, aqui, como eu disse, é toda uma área de especialização, então dá muito assunto, fica bem em ritmo correria abordar tantas questões aqui, né? Então, não vou dizer na Europa inteira, mas em alguns países com outra tradição de ensino, o TDAH não era nenhuma questão. Não é unanimidade acadêmica a existência do TDAH. É que em alguns meios você falar isso, vai ter gente te jogando caixa de metilfenidato na cabeça, né? Mas é isso, não tem nem consenso científico se existe essa categoria clínica TDAH. Tá? Não existe nem consenso com relação a isso. O que elas fizeram foi uma revisão de literatura e acharam muita inconsistência nas pesquisas a respeito, e tem essa questão. Porque em outras culturas não se fala disso. A francesa que eu pude conhecer, você está falando de um país de um fim de semana de 3 dias. Eles chamam de Le Weekend.
É sábado, domingo, segunda. Né? É, o desavisado chegar lá, vai querer fazer coisa na segunda-feira e você fala assim, ué, mas que segunda que é essa com cara de domingo? Porque é o lay weekend, você tem uma jornada de trabalho de 4 dias apenas. Uma jornada escolar de 4 dias apenas, né? Você tem um dia da semana dedicado a atividades culturais. É claro que isso hoje se fragilizou muito, os costumes mudam, o neoliberalismo faz as coisas mudarem, mas ainda é assim. Eu fui para lá em 2016, você tem um fim de semana de 3 dias. Fora as diferenças da estrutura escolar. Então, assim, vou pegar só o exemplo de você ter uma jornada escolar de apenas 4 dias da semana. Meu, olha que diferença. Para a pessoa descansar, para a pessoa tem um dia a mais para os estudos autônomos dela. Você tem tarefa, você tem pesquisa para fazer em casa, você tem um dia a mais, entendeu? A gente tem questões concretas do contexto que fazem completamente a diferença, e aí tanto a educação, os seus profissionais, a medicina, parte da psicologia e políticas públicas acabam se pautando por esses supostos problemas neurológicos e não olham para os verdadeiros problemas educacionais. Uma proposta de um ensino mais interessante também não é um ensino permissivo. Então, esse texto que eu separei, por exemplo, que é na abordagem histórico-cultural, ela é muito nítida nisso. A aprendizagem se dá através de mediação do professor e da escola. Ponto. Ponto final. Não é uma coisa assim, vai aprender, deixa solto no mato, vai aprender sozinho. Alguma coisa vai aprender sozinho, com certeza. Mas a aprendizagem científica, sistemática, formal, ela depende de mediação. O quanto de um suposto problema de aprendizagem não vem de um ensino ineficiente. E ensino ineficiente tem vários fatores que podem estar envolvidos. Vários fatores podem estar envolvidos. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar na minha prática é: nem adulto sabe reclamar com clareza qual que é o problema numa dada situação. Imagine uma criança. Então, nem adulto vai ter a clareza de dizer assim: professor, eu não estou aprendendo nada nessa aula, porque a sua aula é uma tranqueira, o senhor é antipático, o senhor não sabe falar direito, é visível que o senhor não domina o conteúdo. Então, eu não estou aprendendo, professor. Nem adulto sabe falar isso. Imagina uma criança, né? A aula tá aquela tranqueira, a criança simplesmente vai, a mariposa, a borboleta, sabe? O adolescente vai pegar, vai botar o foninho, vai ficar lá, né? Vai ficar lá. E aí é fácil querer botar a conta do problema todo na atitude do aluno. É fácil, não mexe nas questões educacionais. Isso que a gente está falando aí, então, de questão de didática, né? Mas, por mais que se tente fazer, que tente se revolucionar, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos botar mais computador, vamos dar tablet para as crianças, vamos fazer ensino híbrido, vamos botar método da cebola voadora na escola. Mexer na estrutura ninguém quer. Mexer na estrutura ninguém quer. Que é o quê? Aulas com menos alunos. Ponto final. Ponto final. Das particulares às públicas, ninguém vai mexer nisso, porque isso exige mais professores, mais espaço físico. Ninguém quer mexer nisso. Mas, gente, ó, uma boa aula, 12 alunos no máximo. Ponto. 12 alunos no máximo. Vai botar 30? Beleza. Ainda que eu fico admirado que a maioria do professorado tem 10 classes de 30 alunos e ainda faz alguma coisa acontecer. E ainda decora o nome desses 300 alunos, sabe? Ainda admiro que consegue fazer alguma coisa. Mas, gente, é uma questão estrutural. É uma questão estrutural, sabe? Então, vamos pegar o ensino o infantil, não, Fundamental 1.
comecinho da escola lá, primeiro, segundo ano, aprendendo a ler e escrever. 30 crianças aprendendo a ler e escrever, cada uma com o seu ritmo. E aí vem os problemas, porque daí o professor humano, é limitado, ele espera um pouco de homogeneização, de padronização no ritmo da aprendizagem. Só que não tem, não existe. Então você tem uma sala de 30 crianças de 6 anos, algumas vêm de uma família com acesso à leitura muito precoce. Então essa criança com 6 anos, rapidinho ela já está ali ó, no letramento, já está naquela escrita pré-silábica, já vai para o silábico e tal, não sei o quê. Aí tem outra criança que só vai começar a ler com 7, com 6,5, 7. Ah, é atrasadinho. Não, não é atrasadinho. Ritmos diferentes de aprendizagem. Tem aquela criança que está passando uma situação muito difícil na família. Vai estar com outras preocupações. A energia psíquica dela está voltada lá para as questões emocionais dela. E aí você tem 30, cada um com uma história. Cada um com uma história. 30 aninhas, Joãozinho, tem o que passa fome, e assim por diante. Né? Tem situações de violência. Como que você lida com 30 simultaneamente? Só que nisso não tem Estado e não tem escola privada que queira mexer com isso. Né? Ah, Bosco, é inviável, né? Porque você vai pegar uma sala de 30 e transformar em 3 salas de 10. Então, meu querido, eu sinto te alertar, não tem sistema ângulo, objetivo, positivo, Waldorf, que dê conta. Não tem. Coque, nada. Não, não vai mudar. Vão ficar girando em falso pro resto da existência. Qual que é o problema da educação? Qual é o problema da educação? Tem vários e um deles é esse. Só que é isso. Tem que tirar a mão do bolso e contratar mais professor. Ponto. Quer fazer isso? Não quer. Então, tem que pagar melhor do professor. Que qualidade de aula tem professor que dá aula em 3 escolas? Professor que me dá aula em uma instituição só, para conhecer bem aquela instituição. Ele dá aula em 3. No fim do dia ele está na terceira, ele não sabe nem o que ele está fazendo mais. Ah, gente, isso aqui é quinto ano, é quarto ano, é o quarto ano A ou B. Ele não sabe mais nem o que ele está fazendo. Sabe nem o que ele está fazendo. Sabe? Você vai entrando no automático. Aluno reclama, por exemplo. Às vezes não reclama, às vezes gosta. Ah, hoje o professor veio para a aula, deu um trabalho bem mequetrefe, sentou na mesa e ficou fazendo alguma coisa lá. É porque chega uma hora que o cara faz, ele está com um monte de burocracia para fazer, então ele vai entrar na sala de aula, dá um trabalho mequetrefe, resume a página tal aí para mim, e vai fazer a burocracia na sala, porque não tem tempo. Porque não tem tempo. E aí são questões estruturais. Só que para mudar isso, vai ter que pôr a mão no bolso. Quem que quer? Quem que quer pôr a mão no bolso? Ninguém. No máximo lá as escolas de ultra elite, que faz tempo que adotaram isso. Salas com 8 alunos, não tem mais esse formato de fila, a sala de aula parece a sala de casa, tem almofada, tem sofá, tem uma televisão zona, o professor senta no sofá e fala com o aluno, sabe? Mas escolas de elite, assim, carérrimas, né? Então, a gente está dando alguns exemplos que trazem o problema central do nosso texto aqui, que muito então, do que a gente fala de distúrbio de aprendizagem, na verdade, são até questões estruturais, questões aí de como que a escola funciona. Uma prática do psicólogo na escola, ele tem seriamente que considerar isso. Seriamente que considerar isso. Por favor, avalia a Marianinha aqui, por favor, vai. Problema de aprendizagem. Então, vamos ter que ver o que está acontecendo na escola, na sala da Marianinha, na família da Marianinha, que momento que ela está vivendo na vida dela, antes de sair etiquetando na testa da Marianinha, assim, que ela tem um problema qualquer que seja, né? É uma questão tão estrutural, eu estou dando um exemplo feminino aqui, mas TDAH, por exemplo, era um diagnóstico fortemente masculino.
fortemente masculino e que começava na queixa de indisciplina. Por quê? Que visão que é essa, né? E se você cavar mais a fundo, como há alguns anos a gente chegou a fazer na FIO aí, com os diagnósticos na cidade de Ourinho, se você cavar mais a fundo, o diagnóstico de TDAH ele tinha idade, bairro e cor, tá? Então, assim, aí vem muito uma coisa assim, a indisciplina do garoto loirinho da escola do centro, que tratamento, que abordagem ela recebe? A indisciplina do garoto negro do Jardim Itamaraty, que abordagem ela recebe? Você está entendendo? Então, existe esse trabalho que é enviesado por questão de classe social, por questão de raça. Existe, existe. Então, o garoto de 12 anos de mau comportamento, porém, ele é do Boa Esperança, ele é do Parque Minas Gerais, ele rapidamente é o quê? É, deslocou-se um pouco do discurso moral de chamar de maloqueiro para assim, vamos dar remédio para ele aí, é TDAH. Acontece que são questões difíceis de se lidar, difíceis. A pressão pela medicalização, ela é intensa para empurrar para o diagnóstico e levar ao uso da medicação, ela é intensa, tá? Bater de frente com isso é um trabalho que é demorado, é um trabalho que demanda certa fibra, certa vontade de fazer o certo por parte do profissional.